agora, finalmente, a gente vai entrar no método VESP. Então agora a gente vai relacionar a geometria molecular e a teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência, que recebe uma abreviação chamada VSPR, mas que se utiliza com muito mais frequência. VESP, justamente por conta do nome em inglês, né, que seria Valence Shell Electron Pair Repulsion. Então, essa teoria, basicamente, ela pega os elétrons da camada de valência, a gente tenta correlacionar isso com a geometria molecular e com o aspecto mais importante, que seria, nas ligações químicas, nós temos elétrons. Elétrons são carga negativa, então, quando a gente pensa em duas ligações próximas, a gente tem duas ligações, cada uma com um par de elétrons. Par de elétron carga negativa, eles se repelem, então a gente tem que organizá-los numa geometria molecular que minimize essa repulsão eletrônica ao máximo possível. Então, nesse caso aqui, a gente visa sempre a orientação mais estável dos pares eletrônicos. Vou escrever aqui isso de uma forma mais resumida para vocês terem registrado. Essa frase aqui, o mais importante da gente destacar seria a orientação das ligações químicas entre o átomo central e os átomos com os quais ele faz ligação. A gente sempre tenta buscar a maior estabilidade possível dos pares de elétrons e a gente tem que levar em conta o quê? Que a minimização das repulsões eletrônicas é o que vai nos ajudar a realmente chegar na orientação espacial mais adequada. Quanto à força da repulsão, eu vou colocar aqui três casos possíveis e vocês também vão conseguir visualizar comigo qual seria a possibilidade onde eu teria maior repulsão. Vamos imaginar que o A é o meu átomo central.
Agora vamos imaginar que a gente tem uma ligação aqui com o átomo B e aqui também uma ligação com o átomo B genérico. Vamos supor que aqui a gente tem um átomo B e aqui a gente tem um par de elétrons livres. E agora vamos supor que aqui nesse terceiro caso nós temos dois pares de elétrons livres. Em algum desses casos eu tenho a maior repulsão. Qual seria esse caso? Seria o caso onde nós temos os pares de elétrons livres. Como o próprio nome diz, eles estão livres. Então, como eles não estão no eixo de uma ligação, como eles não estão numa ligação covalente entre dois átomos especificamente, eles têm uma liberdade maior o quê? De ocupação espacial. Como eles ocupam um volume maior, acaba que eles se repelem com muito mais o quê? Intensidade. Já nesse caso, um par de elétrons que ocupa uma região maior no espaço, com um par de elétrons que está envolvido em uma ligação, a gente já tem uma repulsão um pouco mais fraca. E quando os dois pares de elétrons estão envolvidos em ligação, é o caso onde a gente tem a menor repulsão. Então, essa repulsão é menor que essa, e essa é menor que essa. A gente pode associar essa informação a um determinado ângulo. Ou seja, se vamos imaginar aqui, exemplificar usando essas duas canetas. Então, nesse caso, se aqui eu tenho um par de elétrons e aqui eu tenho um par de elétrons numa ligação, à medida que eu vou afastando esse par de elétrons desse, ou seja, à medida que eu vou aumentando esse ângulo, eu vou diminuindo a repulsão. Sendo que eu não posso diminuir a repulsão indefinidamente. Tem um caso onde a gente vai conseguir minimizar a repulsão até ficar o quê? Considerando aqui o átomo central, 180 graus. Mas não, esse seria o nosso limite, porque se a gente começar a fazer isso embaixo, o ângulo aqui por baixo vai começar a fazer o quê? Vai começar a diminuir, então a gente vai começar a ter repulsão aqui embaixo, não vai adiantar de nada. Então o nosso limite seria 180 graus. Então a gente, claro, zero não vai existir, mas extrapolando o limite, seria o quê? Zero seria a maior repulsão, que não existe, né? Teria sobreposição, e a menor sobreposição seria 180. Dúvida? Ali, no caso do elétron par, significa que o último é mais estável que o primeiro? Essa é a situação onde eu tenho a menor repulsão, e essa é a situação onde eu tenho maior repulsão, onde eu tenho aqui dois pares de elétrons. O que vai acontecer é que eu coloquei 3 casos ali de repulsão. 2 ligações efetivas vão ter uma repulsão. Agora imagina numa situação hipotética que eu estou deixando esse ângulo congelado, eu não estou variando esse ângulo. No lugar de uma ligação eu boto um par de elétrons, ele não vai ocupar um espaço maior? Então a repulsão vai ser maior ainda. Agora imagina a situação que eu boto 2 pares de elétrons nos 2 orbitais. A repulsão vai ser ainda maior que nesse segundo caso. Qual vai ser o ângulo? Isso é uma coisa que a gente vai discutir em cada geometria molecular em particular. É que aqui é muito mais uma generalização com o objetivo de te falar que 2 pares de elétrons não ligantes, a repulsão é mais alta porque eles ocupam maior volume no espaço. Depois a gente tem um caso onde a repulsão seria mediana entre um par de elétrons não ligantes e um numa ligação fixa, e a menor repulsão seria entre 2 elétrons de fato envolvidos em ligações. Então, se a gente considerar agora o mesmo caso, vamos pegar, por exemplo, aqui dois pares de elétrons envolvidos em ligações.
a gente imaginar que aqui a gente teria o que a gente chamou de átomo genérico A, e que aqui nós tivéssemos B, essa seria a situação onde eles estariam o mais afastado possível, ou seja, com a menor energia. Nesse caso, eu já estou começando a fazer o quê? A aproximar essas duas ligações. Então, eu estou aproximando dois pares de elétrons. Elétron é carga negativa. Então, se eu estou aproximando duas cargas negativas, elas tendem o quê? A se repelir, que a gente começa a ter o quê? A repulsão eletrônica, fazendo com que a energia já seja um pouco maior. Mas esse caso ainda tem menor energia do que esse, onde a gente tem a situação ainda mais próxima. Então, o que a gente vai fazer é ver alguns exemplos e justamente sedimentar melhor essas informações, discutindo cada geometria em particular. Mas aí eu pergunto para vocês, qual a importância da gente estudar geometria molecular? Para alguma coisa isso tem que servir, né? As estruturas químicas, como eu disse, como a gente pode ver nesses modelinhos, elas são o quê? Elas são tridimensionais. Assim como o sítio ativo de receptores biológicos, de enzimas, eles também são o quê? Tridimensionais. Então, cada cadeia lateral dos resíduos de aminoácidos da enzima do receptor, eles ocupam uma posição específica no espaço, assim como os átomos de um fármaco. Nesse caso aqui, o ácido acetilsalicílico. Então, é importante vocês saberem, para um átomo que vocês chamam de átomo central, qual é a disposição espacial dos grupamentos ligados diretamente a ele, porque essa informação é fundamental para vocês saberem como essa molécula, na verdade, é representada tridimensionalmente e como ela vai interagir com o sítio ativo de um determinado receptor, que também é tridimensional. Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente comentar. Um deles é um anti-inflamatório não esteroidal, é o piroxicam. Então, essa seria a estrutura química do piroxicam. Ela atua em um determinado alvo, e é importante vocês saberem o quê? Para os átomos que vocês chamarem de átomo central, qual a geometria molecular dele, ou seja, qual a disposição espacial dos outros grupamentos em relação a ele. Aí eu pergunto, qual é o átomo central? Eu deixo claro para vocês que essa é uma escolha arbitrária. Na verdade, a gente tem uma estrutura desse tamanho, a gente tem que analisar, na hora de montar a estrutura tridimensional dela, cada átomo em particular. Um exemplo, o enxofre, eu vou considerá-lo o átomo central quando eu quiser saber a disposição espacial dessa ligação dessa e dessas duas ligações duplas em relação a ele. A mesma coisa aqui.
o átomo de carbono carbonídeo, que eu quero saber o que? A disposição espacial dessa ligação dupla e dessas duas ligações simples em relação ao átomo de carbono, e assim por diante. Então, eu sempre vou falar para vocês qual é o átomo central, ou qual eu quero que vocês considerem um átomo central. Exceções, por questões interpretativas, por exemplo, PCl5. O cloro, no caso do PCl5, à medida que vocês vão exercitando, vão ver que ele tem valência igual a 1, e é o átomo de fósforo que vai ser polivalente, então ele vai ser o átomo central. Mas nos casos ambíguos, nos casos omissos, a gente vai dar informação mais detalhada. Então, no caso do átomo de enxofre aqui, qual seria a geometria molecular em relação ao átomo de enxofre? Qual seria a geometria molecular em relação a esse átomo de carbono? E em relação a esse átomo de nitrogênio? São perguntas que vão ser respondidas exatamente com o que a gente vai ver na continuação da nossa aula. Uma vez que eu tenho uma noção dessa estrutura tridimensional, eu vou saber qual a disposição dos átomos no espaço. E com isso ter uma noção melhor de como eles precisam estar orientados num determinado situativo. Como segundo exemplo, eu tenho aqui um antimicótico e antifúngico, o cetoconazol. Muitos de vocês já ouviram falar, mas agora a gente vai ver também a estrutura química dele. Na verdade, ele já está ligado. Pode ser que um deles não esteja ligado, mas eu vou deixar o controle aqui com vocês. Pode ser que algum deles não esteja funcionando adequadamente. A gente tenta providenciar o possível reparo no final da aula. Então essa seria a estrutura do cetoconazol. Aqui eu representei uma das formas dessa subunidade estrutural do cetoconazol, mas uma que poderia ser um pouco mais simples, mas não representando o aspecto tridimensional dessa ligação que a gente vai ver melhor numa próxima aula. Uma forma bidimensional, mas que ficaria muito mais simples da gente conseguir visualizar, seria essa aqui. Então, nesse caso, a gente tem a mesma situação. Tem átomos que a gente gostaria de saber qual é a geometria molecular dele. E a teoria de repulsão dos elétrons da camada de valência pode nos dar isso. Aqui, por exemplo, no caso desse átomo de oxigênio, como átomo central, a gente tem a geometria angular.
E a gente já viu lá na nossa primeira aula, no caso da água. Se a gente for pegar, por exemplo, esse átomo de carbono, a geometria dele em relação a essa ligação com carbono, essa com nitrogênio, e em relação aos dois átomos de hidrogênio, que não estão representados aqui, eles estão implícitos, ele teria a geometria tetraédrica. Ou seja, eu tenho que pegar cada átomo e considerá-lo um átomo central, somar todas essas contribuições para saber a estrutura tridimensional da molécula como um todo no espaço. Mas como sistematizar essas informações e a gente criar um passo a passo para cada átomo central conseguir, de uma forma mais prática, dar a geometria molecular de cada um deles? É o que a gente vai ver de agora em diante. Então, criei um passo a passo para vocês. Eu vou colocar aqui de 1 a 6 no quadro e logo em seguida a gente vai aplicar isso para algumas geometrias moleculares específicas para sedimentar essa teoria e também a gente vê eventualmente uma geometria ou outra que a gente não comentou. Então a gente, num primeiro momento, vai desenhar a estrutura de Lewis, lembrando que nesse caso a gente viu, por exemplo, os elétrons da camada de valência. Num segundo momento, a gente vai levar em consideração o número esférico. O número esférico, na verdade, vai ser o número de ligações que eu observo, deixando claro que a gente não vai fazer distinção entre ligações simples, duplas e triplas. O que eu quero dizer com isso? Deixando claro que isso aqui é uma aproximação, não estou dizendo que ligação simples é igual a dupla, que é igual a tripla, não. Eu vou contar as ligações, cada uma como apenas uma ligação, independente de cada uma delas ser simples, dupla ou tripla. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a água tem número esférico igual a 2. Eu quero dizer que o dióxido de carbono em relação ao carbono tem duas ligações. Como aqui é igual, eu vou destacar o átomo central em vermelho. Nesse caso aqui fica melhor. Então, em relação a esse oxigênio, é uma ligação, mesmo que ela seja tripla, e aqui é uma ligação, mesmo que ela seja simples. Então, também uma, duas.
aqui apenas para ilustrar. Uma terceira informação que a gente também tem que considerar é o número de pares solitários, ou seja, pares de elétrons livres ou não ligantes. Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer é buscar a menor repulsão possível, considerando principalmente pares de elétrons não ligantes, quando for o caso. Sim. Número de ligações, basicamente. Vou repetir aquele caso que eu tinha colocado. Por exemplo, metano. Quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Dióxido de carbono. Não, aí que está. Nesse caso, 1, 2. A gente considera cada ligação como uma ligação independente dela ser simples, dupla ou tripla. Essa é a questão. Como a gente poderia tentar entender por que se chama de número esférico? Vamos imaginar o que a gente precisa ver numa esfera. Os eixos X, Y e Z. Certo? Agora eu vou tentar representar uma esfera. Para representar uma esfera, eu precisaria de um círculo pegando aqui o quê? Pegando o XY, precisaria de um outro círculo pegando aqui o XZ e o outro pegando o ZY. A apresentação da esfera não ficou lá muito boa, mas imagina que o átomo central ele está no centro dessa esfera. Agora imagina o caso do carbono. Uma para cima, outra aqui para baixo inclinado, outra para fora do plano e a outra para trás do plano. Se eu considerar esse carbono no centro de uma esfera, a contribuição dessa ligação para cá e dessa para cá, independente dela ser simples, dupla ou tripla, vai ser como se fosse uma ligação só. Ficou mais claro agora? Escrever aqui para vocês, buscar a menor repulsão, considerando os pares de elétrons N, que seriam os pares de elétrons livres ou não ligantes. Vou colocar aqui entre parênteses. Passo é justamente o que relaciona a estrutura molecular com geometria espacial, que seria nós colocarmos os átomos nos vértices de uma figura geométrica. Ou seja, a gente tenta extrair informações da geometria espacial para saber qual vai ser o quê? A posição dos átomos no espaço ligados diretamente ao átomo central.
Se em algum momento minha voz sair legível ou tiver alguma letra muito pequena, vocês me alertam que a gente vai lá, eu repito e, no caso da escrita, tento escrever um pouquinho maior para facilitar a compreensão, tá ok? E vocês podem ter observado pela dúvida anterior a importância de vocês se manifestarem. Essa questão, por exemplo, relacionada ao número esférico, eu estava considerando que era uma informação que estava subentendida pelo contexto, mas com uma manifestação de dúvida a gente viu que era uma oportunidade para esclarecer melhor. Então, às vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida de mais 2, 3 ou mais colegas, então não deixe de se manifestar. Pode falar. O número esférico, ele é uma definição. Como eu poderia definir número esférico? Pensando no átomo central, o número de ligações que eu tenho ao redor dele, como se ele estivesse no centro de uma bola, de uma esfera. Então, nesse caso específico, não importa se a ligação é simples, dupla ou tripla. Se esse for o átomo central, imagina ele no centro de uma esfera. A gente tem 1, 2, 3, 4 ligações. Nesse caso, a gente tem o quê? 1, 2. Você poderia contar, não, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Para o número esférico, que é o que a gente vai lá na frente relacionar com a geometria molecular, não é o caso. Eu tinha entendido a coisa que colocou de igual, né? Então, assim, simplificando, para dar a geometria molecular, a gente vai considerar o número de ligações, independente de elas serem simples, duplas ou triplas. É só isso. Ok? E como sexto passo, que é o que vai determinar a geometria molecular propriamente dita, a gente, na hora de correlacionar a figura geométrica que a gente obteve com o nome que a gente vai, de fato, utilizar, a gente não vai considerar no nome final, para dar a geometria molecular final, os pares de elétrons livres. Eles vão ser utilizados para determinar a posição das ligações que a gente tem de fato, ligações simples, duplas e triplas, por conta da repulsão, mas na hora de dar o nome a gente não vai considerá-lo no vértice de uma figura geométrica. Também pode ser dito dessa forma: os elétrons não ligantes, ou seja, os pares de elétrons livres, não fazem parte da geometria final. Thank you.